Ultimamente, muitas mães têm aparecido e me pedido ajuda para ensiná-las a lidar com os seus filhos. E hoje eu estou passando aqui para te fazer um convite muito especial. Um convite à libertação da acusação, para que você venha viver a sua maternidade em uma totalidade, aceitando, respeitando, buscando, encontrando, achando e ressignificando as dores do seu relacionamento com a sua filha, com o seu filho. Eu sou a Célia Canavino, sou especialista em desenvolvimento humano. Trabalho com a psicologia positiva, com a terapia da psicologia positiva. E eu tenho autoridade em todas as áreas da minha vida a te dar uma direção. E essa direção que eu vou te dar é como mãe, para que você tenha um relacionamento de amizade, de amor, respeito, compreensão e tolerância com o seu filho. Se você é essa mãe e se você está buscando essa direção, eu peço a você que clique aqui no sininho, compartilhe essa mensagem, dá um gostei aí e mande para aquela mãe que está passando por desafio com seus filhos. Porque eu sou mãe, eu sou tia mãe, eu sou avó e eu entendo como que é desafiador a criação de um filho. Eu tenho duas filhas, a Vitória, de 23 anos, e a Gabriela, de 19 anos. Porque tem filhos que nascem do nosso ventre para nós cuidarmos, mas tem filho que nasce do ventre de Deus para nós amarmos e cuidarmos também. Eu casei com um homem que já tinha uma filha de 14 anos, quando eu casei com ele. Hoje ela está com 40. Então essa filha dele é a filha que nasceu do coração de Deus para eu cuidar. O amor precisa ser o mesmo, o respeito precisa ser o mesmo. E eu só reconheço isso quando eu profundamente me relaciono com Deus, comigo e com os meus. Eu respeito e por isso eu exijo respeito. Eu me sinto respeitada e me sinto na obrigação de também respeitar. Eu tenho um relacionamento firme, fiel e verdadeiro com as minhas filhas biológicas e com a minha enteada. Apesar dela ser americana, eu ser brasileira, o meu marido é americano, temos duas filhas com dupla nacionalidade, americana que nasceram aqui em Boston e brasileiras por serem minhas filhas. Elas falam inglês e português. Apesar de uma cultura diferente e desafiadora, eu tenho aprendido cada dia a como lidar com as minhas filhas, porque eu também fui filha. Eu já fui jovem, eu já fui adolescente, eu já tive as minhas teimosias, as minhas malcriações. Mas ao mesmo tempo, eu sempre fui muito amiga da minha mãe. Eu podia falar tudo com a minha mãe. Eu conversava de tudo com os meus pais. O meu pai sempre foi aquele homem manso, carinhoso, atencioso, presente. A minha mãe era o contrário. A minha mãe era a tempestade e o meu pai era o arco-íris. Eu tenho um pouco dos dois. Mas foi na tempestade que eu aprendi o que fazer e o que não fazer. Existem várias qualidades da minha mãe que eu sei que eu tenho, que eu carrego comigo e sou muito grata. E também tem vários defeitos, fraquezas da minha mãe que eu também carrego comigo. Afinal de contas, eu sou a extensão dela. E você também. Você é a extensão da sua mãe. As suas filhas, os seus filhos, é a sua extensão. E você precisa lidar. Porque querendo ou não, eles têm um pouco de você e você tem muito. Você tem um pouco deles e eles têm muito de você. Então, nessa busca incansável, nesse grande relacionamento, ultimamente têm chegado várias pessoas me mandando mensagens, me procurando para que eu as ensinem a elas lidarem com os seus relacionamentos
turbulentos entre mãe e filhas, pai e filhos. E eu me sinto lisonjeada por fazer isso, porque eu tenho autoridade no assunto. Tenho um relacionamento rico, fiel e verdadeiro com as minhas filhas. Elas se entregam comigo, elas se abrem comigo, elas me contam tudo. Nós somos amigas, nós brincamos, nós nos abraçamos, nós olhamos nos olhos, nós nos amamos, nos aceitamos, nos corrigimos, nos perdoamos, tudo com muito respeito e com muita leveza. E se você me perguntar, Célia, como que você fez isso? Antes de ser mãe, eu não sabia como que eu seria como mãe. Antes de ser mãe, eu não sabia o que fazer quando eu fosse mãe. Mas uma coisa eu aprendi. Eu fui uma criança que eu apanhei muito na minha adolescência. Eu apanhei muito na minha infância. A minha mãe era muito jovem. A minha mãe foi mãe com 13 anos de idade. Com 18 anos, ela já tinha minha irmã, meu irmão e eu. 3 filhos, de 3 pais diferentes. E quando ela casou com o meu padrasto, ele me adotou. Eu tinha 2 anos de idade. E a minha mãe era muito jovem. Teve uma raiz de rejeição muito grande da minha avó, sempre quis ser aceita pela minha avó. E a minha mãe era muito jovem, inconsequente, batia muito, xingava muito, brigava muito. Nós vivíamos abaixo de pancada e muito xingamento. E os nomes piores que você pode imaginar. E eu rejeitei isso, eu odiava. Eu absolutamente odiava quando ela xingava a gente. Eu odiava quando ela usava aqueles nomes horríveis para referir a nós. E ela nos batia muito, muito. E eu quis fazer diferente com as minhas filhas. Eu quis fazer diferente com as minhas filhas e não bater. Não permitir xingamento dentro de casa. Não permitir falta de respeito dentro de casa. O meu marido é americano e é manso, igualzinho o meu pai. Então, as rédeas das filhas sou eu que mais dou. Mas mesmo assim eu consegui ser mãe com autoridade e amiga. Aquela companheira que quando acontece algo na rua com elas, a primeira pessoa que elas correm para contar sou eu. Eu sou a primeira pessoa que elas correm para contar, seja o que for. Nós somos abertas a conversar todos os assuntos. Porque isso é necessário. É necessário que você olhe para os seus filhos não como general, mas como amor da vida deles, como um porto seguro, um cobertor que nas noites de frio vai aquecê-los. E com muita autoridade, elas precisam olhar para você como mãe, como autoridade e respeitar essa autoridade na vida delas. As minhas filhas nasceram e cresceram na igreja evangélica. Nós sempre lemos a palavra de Deus dentro de casa. As minhas filhas cresceram me vendo orar e conversar com Deus. Elas cresceram assistindo os meus testemunhos e experiência de vida com Deus. Eu, como profeta na vida delas, muitas vezes o Senhor me revelou algo antes mesmo delas virem falarem comigo. E por isso elas me têm como autoridade na vida delas. Porque eu não só pregava a palavra, mas eu vivia e elas viam e viviam comigo essa palavra. E essa autoridade, ela precisa ser constante. Tem horas para tudo e todas as coisas debaixo do céu. Tem horas de ser firme, tem horas de corrigir, tem horas de amar, tem horas de puxar, tem horas de deixar ir, tem hora de abraçar, tem hora de beijar, tem hora de olhar nos olhos. E eu e você, como pai, como mãe, precisamos saber qual é a hora para cada coisa. Nós precisamos ser o porto seguro dos nossos filhos, falar com amor e com autoridade. A própria palavra de Deus
nos diz para corrigirmos quando for necessário. Não podemos ser pai e mãe submissos, mas também não precisamos ser generais na vida dos nossos filhos. E eu gostaria muito que você me seguisse aqui nessa página, porque aqui eu vou começar a postar insights, lições e vou te ensinar de uma forma leve, gostosa, bonita, aconchegante, de como você deve se relacionar com seus filhos, começando do berço, de muito pequenininho. Como terapeuta da psicologia positiva, eu aplico várias ferramentas na minha vida e para todos os meus clientes que entram aqui, sentam aqui buscando ajuda para se relacionar com os seus filhos. Nós sabemos que a fase da adolescência entre os 12 aos 19 anos são as fases mais difíceis da vida dos nossos filhos. Ele não é criança, mas ele também não é adulto. E ali ele fica no meio da rebeldia, lidando com os hormônios desconhecidos, porque o seu corpo está mudando. E aí você chama a atenção dele, não faça isso porque você não pode, você não é adulto. E também não faça isso porque você não pode, você não é mais criança. E ali ele fica nesse meio, entre 12 e os 18. Quem sou eu? Eu não sou criança, não posso agir como criança, mas ao mesmo tempo eu não sou adulto, não posso agir como adulto. Quem sou eu? E nessa fase hormonal, essa confusão de hormônio no corpo dele vai trazendo uma revolta muito grande, porque eles não podem fazer criancices, porque eles não são crianças mais. Mas eles também não podem ir em certos lugares e acompanhar certas pessoas até certos horários, porque eles também não são adultos. E aí vem a confusão de mente e a rebeldia. E eu e você, como pai, como mãe, nós precisamos entender e ter compaixão das etapas, dos ciclos dos nossos filhos. Conversando com eles, olhando nos olhos, trazendo a autoridade, o amor e a sabedoria. Acontece isso na sua casa? Você tem um filho, uma filha que você está tendo dificuldade em se relacionar? Dificuldade em chamar a atenção deles para você com amor, com autoridade, com carinho? Acontece isso com você? Você amar tanto, você entender que o seu coração está andando fora do teu corpo e ao mesmo tempo você não tem domínio sobre esse coração. Tudo que você fala é bobeira, parece que eles sabem muito mais do que nós, né? Chega uma fase que eles acham que eles sabem muito mais do que nós estamos ultrapassados. Então, é nesse momento que eles estão chorando por respeito. Eles estão buscando o seu respeito. E você precisa aprender a respeitar esse tempo na vida dos seus filhos. Se isso acontece na sua casa, eu vou te convidar aqui para você assinar o meu canal, compartilhar esse vídeo, voltar aqui para mais direção e eu vou estar aqui com você, segurando na sua mão, te dando direção baseado na psicologia, na ciência, na espiritualidade e na teologia da consciência e do amor. Eu sou a Célia Canavino, me segue o meu canal, compartilha, deixa o seu joinha e manda para alguém que está passando dificuldade, aquela amiga, aquele irmão, aquele sobrinho que está passando dificuldade, aquela mãe que está passando dificuldade com seu filho adolescente. Eu prometo a você que eu vou fazer o meu melhor para te ajudar aqui, a caminhar com você nessa jornada, que você tenha relacionamentos lindos e saudáveis com os seus filhos, assim como eu tenho com as minhas filhas. Que Deus te abençoe. Vai lá no meu Instagram, tem muito material lá que vai te ajudar muito. Celia.canavino. E que Deus te abençoe tremendamente nesse dia de hoje. E que amanhã seja um dia de foco, força e esperança. Volte aqui, que vai ter mais coisas aqui para poder despertar a sua consciência. Deus te abençoe.